começar. Opa, no nosso lar. Muita gente fala, não é esse o meu embarque. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Graças a Deus conseguimos estar aqui mais uma vez, né? Então vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com a equipe espiritual dessa casa, com os nossos mentores e companheiros espirituais que nos acompanham, agradecendo a Deus e a Jesus por conseguirmos estar aqui na manhã de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que recebemos e pela oportunidade de estarmos encarnados mais uma vez, graças a Deus. E que todos aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui hoje, que recebam essa energia revitalizadora do Cristo em seus lares, com seus familiares, nos seus lugares profissionais, convívio social. Todos. Que a paz de Deus e de Jesus estejam com todos e que a nossa amiga Cris seja ainda mais iluminada no Evangelho do dia de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, bom dia então. A todos. Aqui no ajuste. Hoje o capítulo, então, a gente vai continuar o estudo, né, do Liberta-te do Mal, da Joana de Ângeles. E o capítulo, por eu ter feito uma confusão de capítulos, eu peguei um capítulo lá na frente do livro. Eu vi um marcador errado e achei que era aquele, mas tudo bem. Ainda bem que não interfere no estudo, né? Mas é o capítulo chamado Crianças de uma Nova Era. Tá? Então, nesse capítulo, o Joana, né, e o Divaldo, eles trazem a questão do tema da transição planetária. Né? Então, eles falam que nós estamos vivendo já há um bom tempo, um grande período de transição planetária. E o que seria isso? Né? Para nós espíritas, né, nós consideramos que seria um fenômeno que envolve profundas transformações físicas, morais e espirituais em todo o universo. Não é só aqui no nosso planeta, mas é uma coisa, é como se o processo evolutivo ele é contínuo sempre, em todos os lugares, para todo mundo, né? Não só para a gente. Né? Então, essas transformações, elas ocorrem de tempos em tempos, mudando grandes períodos. Né? Ou seja, a gente, que nem a criança que estuda o ano inteiro, aí chega em dezembro, ela finaliza um ano e começa a se preparar para o próximo ano. Então, nós estaríamos numa fase mais ou menos assim já há um bom tempo, não de agora. Né? Então, assim, sairíamos de um período de provas e expiações, este planeta, né, para ser um planeta de regeneração. Existem grandes mudanças de um para o outro? Não, na verdade não são grandes mudanças. A grande diferença de um para o outro é que as pessoas que habitam o mundo de regeneração, elas teriam uma série de... são espíritos imperfeitos, ainda com uma série de dificuldades e coisas para elaborar, para melhorar, porém a única diferença é que são espíritos que verdadeiramente estão cansados de fazer o mal. Então são espíritos que verdadeiramente se abrem para uma possibilidade de querer fazer o bem, de querer acertar. Então sabe quando a gente vive uma situação e de repente a gente fala, caramba, cansei de viver dessa forma e realmente eu quero mudar? E aí a pessoa se abre para ouvir coisas novas, para buscar informações, para buscar orientações, porque há um desejo verdadeiro, interno, de ser diferente. São esses espíritos que vão para o mundo de regeneração. Né? Então, por isso que eles falam, há uma prevalência maior de paz, de bem, da harmonia e da fraternidade, porque são espíritos que estão mais, ou melhor, eles estão menos resistentes ao bem. Né? Porque a gente aprende no Evangelho, né, e na doutrina, que os espíritos do mundo, né, dos mundos de provas e expiações, eles são espíritos muito rebeldes, né? A gente é muito resistente, né? Então, assim, a gente tem o desejo de querer melhorar, mas aí a gente tem a nossa vontade de querer continuar sendo do jeito que a gente
gente é. E é esse conflito que faz a gente permanecer nesse caos que a gente vive, né? Então, no mundo, né, nessa mudança, né, na transição planetária, né, existe um crescimento, né, uma elevação daquilo que a gente chama de progresso moral. Então, existem mudanças profundas que começam a ser necessidade para o espírito, que estão relacionados a valores e a uma consciência de humanidade. E somente o progresso moral, né, a gente entende, né, ou seja, o desenvolvimento de valores e de virtudes de dentro para fora, né, é que vai fazer com que a gente barre os nossos comportamentos ainda condicionados nos velhos hábitos de ser do jeito que a gente sempre foi. E se a gente observar o mundo do nosso aqui, do jeitinho que ele está hoje, a gente vê que esse é um dos grandes conflitos. Né? A gente vê tantas polarizações em tantos temas, né? E as pessoas aí, de repente, todo mundo, no fundo, em busca da mesma coisa: justiça, igualdade, fraternidade, respeito, ou seja, está todo mundo, no fundo, desejando a mesma coisa. Né? Só que daí cada um tem uma vertente, um viés, né? E ainda está na posição de brigar muito entre um e outro. Né? Mas, enfim, a Joana coloca, né, que os sinais dos fins dos tempos, né, estão presentes nesta civilização nossa. Né? E detalhe, esse livro ele é de 2011. Tá? Então, assim, a gente considera que a transição planetária começou a acontecer na década de 50. Então, assim, é um processo longo mesmo. Né? Não é uma coisa assim como nada na natureza imediatista, né? Ou seja, é um processo longo e lento, né, que vai dando oportunidade a todo mundo de poder realmente se transformar. E aí ela fala, né, que essa civilização, então esses sinais, eles estão acontecendo agora como um convite a todos os seres humanos para que reflitam profundamente. Né? Para que reflitam no quê? Na necessidade de mudança, de ter um melhor comportamento moral e emocional. E aí ela fala, né, além de todas as alterações que acontecem coletivamente, existem outras que são muito mais sutis. Porém, são essas, elas não são menos preocupantes do que as outras, né? E estão acontecendo no dia a dia, que precisa da nossa atenção. E aí ela fala, né, acompanhando o inevitável processo que nós temos de reencarnações, né, pode-se constatar facilmente que existe a presença de uma nova geração de espíritos, que se encontra no planeta em condições surpreendentes fora do habitual. Eu lembro que há muito tempo atrás eu estava lendo um livro do André Luiz, né, que é aquele livro do Chico que psicografou, Sexo e Destino. Né? E nesse livro, que ele é de 50 e pouco, por sinal, André Luiz ele vai fazer uma incursão no Vale do Prazer. Eles vão resgatar Marquês de Sade, que está lá. É um livro muito bom. Aliás, todos os livros de André Luiz são muito bons. E aí, então, André Luiz ele chega, né, ele está aprendendo uma série de coisas, e aí ele chega naquele vale, né, e ele fala, ele está acompanhado com todos os professores, né, dele e tudo mais. E aí ele começa a descrever aquele ambiente. Né? Aí ele fala carros alegóricos, né? Pessoas com os corpos deformados, né? Mulheres, aí vai descrevendo, né? O tipo do corpo da mulher, o tipo do corpo do homem, o tipo da música, não sei o quê. Eu li esse livro, acho que mais ou menos em final de 90, 2000 e tal. Eu lembro que estava na época do Bonde do Tigrão, quando tudo começou, né? Ou seja, eu lembro que eu estava lendo aquele livro, aí eu olhei ao redor e falei, gente, o pessoal do Vale está aqui. Ou seja, estão todos aqui, ou seja, é igualzinho, gente, a descrição do livro de 50 com a realidade de 2000 mais ou menos, ou seja, é exatamente a mesma coisa. Né? Aí a gente vê, dentro do viés, né, da transição planetária, a gente aprende o quê? Que existe um convite para que todos os espíritos que moram, habitam neste planeta, e pelo que a irmã Sinufu ela fala, né, nós somos em torno de 8 bilhões de seres encarnados, aproximadamente de desencarnados está em torno de uns 40, 45 bilhões. Então, assim, tem muita gente desencarnada. E aí, então, a proposta é, todo mundo vai ter uma oportunidade de encarnar por uma razão específica. Nunca houve, em todos os tempos, em todas as civilizações, tanta divulgação também de conteúdos do bem, em várias linguagens, de várias filosofias, de várias religiosidades, como está tendo agora. Então, assim, ninguém vai poder alegar ignorância. Esse é o fator principal. Por isso que a gente está encarnado, né? Assim, estamos todos juntos e misturados, então não tem como alguém falar, eu nunca ouvi uma palavra, né? uma mensagem que levasse a uma necessidade de transformação.
Porque olhando todas as religiosidades, todos falam a mesma coisa. Né? Então, quando a gente pega textos, vídeos, né, por exemplo, do budismo, estão falando a mesma coisa, da necessidade do ser humano se transformar, da necessidade do ser humano valorizar princípios. A gente pega a filosofia, estão falando a mesma coisa. A gente pega outras igrejas, né, o grupo evangélico, né, cristãos, né, ou seja, católicos, estão falando a mesma coisa. Que nunca houve um tempo onde o ser humano precisava tanto, né, houve tanta necessidade do posicionamento do bem. Então, assim, realmente, quem está encarnando hoje está tendo um grande privilégio. Eu lembro que uma palestra do Vanderlei Oliveira, em São José do Rio Preto, ele falava, né, que quem nasceu nessa fase de transição, quem está tendo essa fase de transição, ele fala assim, as pessoas não valorizam tanto a existência física. Ele fala, mas quem consegue um corpo para nascer nessa época, é como se tivesse ganhado numa mega cena de virada. Ele fala, tamanho privilégio, porque realmente é um grande privilégio você poder nascer em locais, numa época onde tudo está fomentando para o bem e para o progresso. Né? E aí, então, a Joana, ela fala, né, muitos espíritos estão vindo para cá, né, dos dois grandes grupos, daqueles que precisam ter uma oportunidade, uma chance para poder, no meio, no coletivo, ver se sensibiliza o coração, e muitos outros que estão vindo de fora para ajudar a gente também no progresso. Né? E aí, então, a Joana, ela pega, né, faz uma referência ao sermão profético, né, de Jesus, quando ele fala lá no capítulo 13, em Marcos, né? Aí eu fui buscar o que ele disse nessa época, né? E aí ele fala, né, que essa parte de Marcos começa, né, com João, né, falando para Jesus, nossa, olha esses prédios, né, olha cada construção, eles chegaram em Jerusalém, aquelas coisas lindas, né? Aí Jesus olha e fala, eu vou te falar, né, eu confesso que não passará esse tempo onde pedra sobre pedra vai ter caído, mas as minhas palavras elas não vão passar. E aí ele começa a dizer que vai acontecer certas coisas. Resumindo, porque o capítulo é grande, né, no versículo de 1 a 32, então ele fala o seguinte, né, que basicamente, todas essas grandes maravilhas que a gente enaltece hoje, que estão todas relacionadas a poder e riqueza, tudo isso é passageiro. Né? Em Marcos, a gente encontra a orientação de Jesus, né, para que a gente priorize o Evangelho. Né? E Jesus, ele fala muito disso, ele fala que o meu Evangelho deve ser divulgado o máximo possível. Né? E o que ele quer dizer com isso? Né? Que essa divulgação, hoje a gente entende que a divulgação, o espalhar o Evangelho no nosso íntimo. Não é só o falar do Evangelho, viver o Evangelho, né? Dentro da gente. Né? Então, porque é esse processo de trazer as palavras, né? O conteúdo do que Jesus falou para o nosso íntimo, que vai fazer com que a gente plante essa semente, né, num terreno fértil dentro da gente. Por quê? Porque os tempos ao nosso redor vão ser atribulados. Né? Eles vão ser realmente bem chacoalhados, que é o que a gente está vendo hoje. Né? Então ele fala, né, que quando a gente está tranquilo no nosso coração com o Evangelho, pode acontecer o que for. A nossa fé ela não é titubeante, ela não é chacoalhada. Né? Então ele fala que a gente não deve recuar quando os conflitos vierem até nós. Né? Que nós seremos testemunhos do Evangelho, no sentido de valores e princípios. Né? Aí ele pede também para que a gente se mantenha firme no propósito do bem, né? Mesmo que tudo estiver ruim ao nosso lado. E que anjos seriam enviados para ajudar. Né? E que até o próprio Cristo seria visto em seu poder e sua glória. Mas ele deixa como uma orientação fundamental. Quando chegar esses tempos, orar e vigiar. Né? Isso daí lá ou seja, tem outras passagens assim que a gente fica meio na dúvida, né, o que quer dizer, porque ainda hoje a gente tem muita dificuldade em entender verdadeiramente tudo que Jesus deixou para a gente. Né? Mas de qualquer forma, Joana ela faz essa associação, né, de que Jesus já havia predito, né, que existiriam outros anjos que estariam entre nós para nos ajudar no tempo certo. E esse tempo certo seria o tempo da regeneração pela visão kardecista. Né? E aí ele continua falando aqui, né? De igual maneira que os espíritos progridem, as moradas transitórias também. Então o que a gente entende? Que o processo evolutivo, aqui já foi um planeta onde habitou, né, dinossauros, né, depois todos eles deixaram de existir, aí habitaram os homens das cavernas, que também já houve uma transição, aquela espécie deixou, e agora estamos nós. Ou seja, vai chegar um tempo que essa nossa forma de vida também vai deixar de existir. E vai haver uma outra forma.
né? Pode ser com esse corpo, provavelmente, mas assim, uma nova estrutura, uma nova maneira de sociedade, vamos dizer assim, né? E aí então a gente entende, né, o que ela continua aqui colocando, o que a gente compreende um pouquinho melhor a tal da lei da destruição, que é algo que a gente ainda tem muito, assusta muito, né? Quando a gente ouve destruição, é uma palavra, um termo que nos assusta. Mas a lei da destruição não é para causar medo na gente, né? Aí ela fala que a lei da destruição é bem pouco compreendida pelos seres humanos, mas ela é um dos mecanismos que a divindade utiliza para que as mudanças aconteçam. A destruição que Kardec coloca, Kardec não, né, os espíritos colocam na doutrina, seria sinônimo para transformação. É o mais próximo que a gente tem de transformação e não destruição. Mas ela fala, toda transformação, às vezes, né, ela causa uma sensação dolorosa para as criaturas. E não porque a transformação é difícil, é porque as criaturas são profundamente desapegadas, né? Uma das posições de Hermance Dufour também, no livro, se eu não me engano, Emoções que Curam, ela fala que uma das grandes dificuldades, uma das maiores conflitos que o espírito tem para realmente sair do mundo de provas e expiações é a luta interna em relação ao apego. Ela fala, o apego é a coisa mais complicada que existe para o espírito, né? Porque a gente se apega, às vezes, inclusive na dor. Quantas vezes a gente vê, né, pessoas que vivem comportamentos, né, repetições de histórias, né? Então já teve, de repente, sei lá, um relacionamento tumultuado, difícil, cheio de dores, aí a pessoa consegue separar de uma outra pessoa com um relacionamento difícil e fica, né? Ou seja, existe um grande movimento nosso de apego às coisas, né? Que a gente se sente inseguro diante do novo, né? E aí, junta com o espírito, normalmente tem uma grande baixa autoestima, né, meio que coletiva, então entre esse mal que eu conheço e o novo desconhecido, às vezes a gente fica com o mal que a gente conhece, né? Enfim, então a lei da destruição é esse choque, né, que a gente se força a desapegar daquilo que nos causa insegurança. E aí ela fala, né, que as grandes transformações morais e espirituais ocorrem dentro dessa lei. Eu me lembro muito da Brené Brown, que ela estuda muito sobre vulnerabilidade, e ela fala uma coisa que eu achei fantástica. Ela fala assim, nenhum ser humano é capaz de desenvolver a coragem sem não sentir medo. Então é sentindo medo que você consegue desenvolver a coragem. Então, pegando essa forma para a questão de morais, diante quando o nosso mundo é chacoalhado, que a gente desenvolve sentimentos, valores e princípios morais. Então, um exemplo clássico, né? Quando houve o tsunami na Indonésia, né? Ou seja, foi uma grande tragédia, uma grande catástrofe, houve também uma grande movimentação mundial, né, de fraternidade, de solidariedade, de ajuda, de auxílio. Então, quantas pessoas tiveram a oportunidade, dentro dessa situação de catástrofe, de desenvolver um olhar fraterno, um olhar social, né? Ou seja, e ainda assim nós vemos vários exemplos dessa forma, né? Então, diante das situações de transformação, destruição, a gente tem a grande oportunidade de desenvolver verdadeiramente valores dentro da gente. E aí ela fala, na atualidade, né, a gente observa muito mais do que nos outros períodos, sinais próprios dos acontecimentos previstos e programados, né, que Jesus já havia mencionado, especialmente no que diz respeito aos valores éticos e morais, né? Então, quando a gente tem essas convulsões sísmicas, né, as mudanças, ela fala, né, que se produzem em muitos países quando alteram de uma forma profunda o arcabouço econômico e financeiro, quando existem situações de guerras desencadeadas para manter o predomínio, dando seu lugar ao declínio. Nessas situações, o ser humano, pelo menos conversando com bastante gente, eu ouço muitas pessoas tendo já uma percepção de que, poxa, além disso ser errado, ser incoerente, não gerar nada, eu sinto a necessidade de fazer alguma coisa, de ser útil, né? Então, assim, aí realmente a gente observa no dia a dia a quantidade de pessoas que realmente estão tendo um olhar diferente. É que essas coisas não aparecem na mídia, né? São processos internos de mudança, né? Então não são vistos por fora, né? E aí ela fala, simultaneamente, a onda de loucura e obsessão que assola na Terra também faz parte da transição planetária. Quando esses espíritos que tentam, né, criar um obstáculo ao processo evolutivo, eles são removidos para outros planos, de modo que as dores sejam diminuídas e o tempo menos prolongado. Uma das
questões da transição planetária é exatamente essa. As pessoas que não se habitam, não se afinam com aquilo que é proposto, elas vão literalmente ser colocadas em outros locais por afinidade. É que nem uma criança que está na quinta série, repete a quinta série, ela não vai continuar com a turma da sexta, ela vai para uma outra sala da quinta série e continuar o processo dela natural. Então, Chico, quando falaram na época da loucura de 2012, que ia chegar, e aí ia ter o ano. Não, primeiro ia ser a loucura do ano 2000, que ia ser o bug do milênio, e depois o medo de 2012. Aí perguntaram, Chico estava vivo ainda, né? O que ele achava disso, né? E se o mundo acabasse? Até Chico, quem estava junto, relatou que Chico muito calmo, né? Olhou para a pessoa e falou assim: fica tranquilo, né? Se esse mundo acabar, Deus coloca a gente em outro. Qual é o problema? Né? Ou seja, tipo, nós somos os filhos de Deus. Você acha que a gente ia ficar sem morada? Qual é o problema? Né? Então, assim, esse é um exemplo de fé natural que às vezes a gente ainda chega nessa posição. Mas hoje a gente já entende como é que o mundo vai acabar, né? A nossa forma de viver que vai se transformar. E aí, então, Joana ela fala, né, que o processo da evolução é inevitável e faz parte dos divinos planos a respeito da vida. Não tem como ser freado isso, da mesma maneira que não tem como. Eu já estava falando com uma adolescente, ela tem 14 anos, e ela falou para mim: eu não quero crescer, não quero ser adulta, né? Eu falei: então, né? Assim, não tem muito o que fazer, você vai crescer, né? Ou seja, e ser adulto também é muito bom. Eu só ouço coisa boa. Eu falei: não, tem muita coisa boa em ser adulto, né? Ou seja, mas assim, não tem como se frear o crescimento, não tem como a gente frear o progresso, entende? Ou seja, a evolução ela faz parte, né? E nós estaremos vivendo tudo isso. Então, eu sempre brinco com algumas pessoas e falo: gente, às vezes vocês param para pensar onde nós vamos estar daqui 10 mil anos, o que nós vamos ser daqui 1 milhão de anos, né? Ou seja, que tipo de espírito, né? Então, assim, a gente às vezes tem que ter esse olhar de que também estamos num processo, né? Essa vida, essa matéria, esse nome, essa identidade, isso passa, é relativo, como já várias outras já ficaram para trás, né? Então, assim, não tem como criar esse processo, né? E aí ela fala: desde que criado simples e ignorante, o princípio espiritual ele evolui por meio de muitas reencarnações, adquirindo complexidades e conhecimentos que vão se expandindo dentro do íntimo da pessoa, né? Até realmente ela chegar, o ser, né, o espírito chegar à essência da qual procede, que é Deus. Então ela fala: proporcionar, portanto, o desenvolvimento do Deus interno é o objetivo sublime do renascimento corporal, né? Por ansejar as oportunidades de aplicação dos valores antes adormecidos. Aí ela fala: o ser angélico, né, de hoje, ele já passou pelas fieiras do renascimento corporal, ele já reencarnou várias vezes, nenhum ser já foi feito ser angelical, todos eles passaram pelo mesmo processo que nós estamos passando. Talvez alguns foram criados há mais tempo, nós somos criaturas criadas há menos tempo em relação a eles, mas o processo evolutivo é o mesmo, né? E aí ela fala: os atuais guias da humanidade estiveram nos primórdios da sua vida, nas experiências primárias, né, que facultaram desdobrar todos os tesouros que hoje brilham. Então, quando a gente pensa em Jesus, primeiro que o Jesus de hoje não é mais o Jesus de 2.000 anos atrás. Ele continua evoluindo, imaginamos, nem temos como imaginar o que deve ser Jesus hoje, né? Mas assim, ele também passou por esse processo. Então, ele é o nosso espelho daquele, por isso que ele nos tratava como irmãos, né? Porque assim, chegaremos a essa posição, né? Existem famílias, né? Eu vejo, por exemplo, recentemente conversei com uma moça que ela tem 17 anos e a irmãzinha dela acabou de nascer, né? 17 anos de diferença entre um e outro, né? Então eu fico imaginando quanto que essa irmã de 17 pode olhar para a pequenininha, para a bebezinha, né? E oferecer tudo aquilo que é o melhor que ela sabe, mas mesmo assim oferecendo, tem o tempo de amadurecimento da pequenininha que vai crescendo para poder absorver tudo isso. Nós, em relação a Jesus, é a mesma coisa, né? Então ela fala que não foi por outra razão que Jesus, né, ele colocou na frase: nenhuma ovelha que o Pai lhes confiou se perderia. E depois ele também coloca, né, ninguém entraria no reino do céu sem pagar a dívida até o último centavo. E essas palavras, esses termos, né, pagar a dívida, né, no último centavo, era da época dele, que era o tipo de vocabulário que eles compreendiam. Hoje a gente entende que um Deus de amor e uma lei de amor, de bondade, misericórdia, não é uma questão de pagar a dívida. Pelo menos não para Deus. A gente tenta apaziguar a nossa consciência culpada, aí é uma outra história, né? Então assim, aí a gente se coloca as experiências, né, de acordo com a nossa consciência.
E aí ela continua então falando que essa atualidade espiritual, né, do planeta, na fase de transição, se caracteriza por um expressivo número daqueles que vão retornar, né, missionários. Dois grupos, ela fala. Então, existe aqueles que são missionários do bem, da verdade, do conhecimento, da beleza, da tecnologia, da ciência, da fé religiosa e da caridade vivenciada, né, no dia a dia, porque essas pessoas, elas nos ajudam a acelerar esse processo evolutivo. Então, quando a gente encontra uma pessoa, né, que tem tanta caridade no seu dia a dia, né, a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas assim, que são bondosas naturalmente, elas passam a ser um modelo para a gente também. É possível. Né? Então, quando eu tenho aquele impulso meu de falar assim, você é egoísta, você é mesquinho, eu lembro, não, mas espera, fulano conseguiu fazer, ele é igual eu. Se ele conseguiu, eu consigo também, consigo vencer a mim mesmo. Então, assim, tem vários desses no meio que estão sendo modelos para a gente hoje em dia. Né? Mas aí ela fala, e também tem aqueles que ainda estão muito apegados ao mal, né? E que se despedem da oportunidade, igualmente renascendo, para terem a sua última chance no lar terrestre, para ver se aprende a valorizar. Porque para essas pessoas, esses outros do bem também são modelos. E estamos todos juntos, não tem para onde fugir. Né? Aí ela fala, certamente todos esses, né, eles também vão retornar quando recuperarem desses delitos praticados, né, pela teimosia e do orgulho, né, da soberba, das paixões primitivas, né, quais filhos pródigos do retorno ao regaço paterno. Ela fala, esses espíritos que estão tendo a chance, né, de reencarnar, caso ainda estejam apegados ao mal, eles vão continuar crescendo em outras séries, né, outras salas de aula, vamos dizer assim. E quando estiverem afinados, se quiserem voltar para cá, acontece, né? Não é problema nenhum. Até porque a gente não pode ter a inocência de achar que só tem o nosso planeta de prova e expiação, né? Ou seja, dentro do universo, não sabemos quantos outros existem, né? E aí ela fala, não seja então de se estranhar de uma igual maneira nobres espíritos de outra esfera evolutiva, igualmente reencarnados na Terra para contribuir em favor do seu processo de regeneração. Tem um outro livro de Divaldo, né, que é a Joana de Ângeles, ela coloca que existiria, assim, a partir da década de 70, vários espíritos de outros orbes mais evoluídos que o nosso, moralmente falando, eles se dispuseram a nos ajudar e reencarnariam, então, de 70 para frente, com a tentativa de trazer um pouco mais de valores e princípios. E quando a gente observa o mundo, a gente vê que houve realmente uma grande modificação de 70 para cá no sentido de forma de viver. Né? Muitos atribuem isso à tecnologia, né? Mas a gente sabe que a tecnologia em si ela não altera tanto a questão moral do ser humano. Né? Então a gente percebe que houve uma grande diferença. E aí o que Joana chama nesse capítulo, né, Crianças de uma Nova Era, ela chama a atenção e o convite de reflexão para aquele excesso de possibilidades diagnósticas que fazem. Então, o que ela convida a gente a refletir? Que podem existir dois grandes grupos, né? Que a grande questão do capítulo é ela questionando, assim, trazendo, né, reflexões a respeito, por exemplo, do déficit de atenção e hiperatividade ou do déficit de atenção. Ela fala, então, que a gente pode observar que existem dois grandes grupos de seres, né, ou seja, que estão reencarnando de 70 para cá. Né, os mais rebeldes e uns mais evoluídos, vamos colocar assim, ou mais amorosos ou mais fraternos. Esses seres, eles vão ter naturalmente uma dificuldade de adaptação com essa matéria física, com essa forma de viver, né, com esse tipo de sociedade. Aí então ficaria a questão que ela fala. Esses diagnósticos que a gente oferece, eles são reflexos de uma forma perturbada de nós vivermos. Por exemplo, todo mundo hoje sabe que o excesso de tela, né, por uma tela celular, computador, televisão, prejudica a cognição, principalmente nas atenções. Então, quando a gente pensa numa criança ou adolescente com déficit de atenção, automaticamente a gente associa um excesso de uso de celular. E o celular prejudica a atenção mesmo, tá? Até adultos, tanto que o diagnóstico de TDA e IH está mais comum em adulto também. Aí ela fala, será que é por causa dessa forma, né, que a criança acaba, o adolescente acaba meio ficando isolado no mundo dele, trancado no quarto, meio que uma confusão nas relações sociais, familiares e tudo mais, então é reflexo disso? Ou poderia ser também uma dificuldade de um espírito, que já estava habituado a existir de uma
determinada forma, ter que se adaptar a um corpo limitado. A comparação que a gente faz sempre é mais ou menos quando houver os primeiros expurgos, né, quando a gente lê os Exilados de Capela, quem leu, né, fala, né, de espíritos que vieram de outras civilizações e nasceram aqui, logo nas primeiras civilizações humanoides. Né? Então, assim, eu fico imaginando um espírito altamente evoluído, racionalmente, intelectualmente, num corpo ainda totalmente assim, sem muita conexão, né? Como se o cérebro não conectasse com o corpo e fosse uma limitação de recursos materiais, né? A ponto de repente, ter que precisar desenvolver e descobrir o fogo, vamos dizer assim, ou inventar a roda. Então, eu estou imaginando, deve ter sido muito difícil mesmo para um espírito muito... É como se pegasse a gente hoje, com internet, luz, e colocasse no ano 1. Né? Você fala, gente, o que seria para a nossa vida, né? Ou seja, sem todas as facilidades de recursos que a gente tem hoje? Deveria ser muito complicado. Então, o que ela diz é que para alguns espíritos evoluídos, nascer nesse meio é mais ou menos isso. Né? Ou seja, ter que adaptar, né? Ou seja, uma limitação de inteligência, uma diminuição de cognição, um freio, né? De capacidade de autodomínio e autogerenciamento, e ainda assim tentar fazer com que haja um progresso. Ela fala, isso também causa uma grande dificuldade. Né? Ou aqueles, como a gente vê no livro Libertação do Chico, né? Um Papa Gregório que levou 800 anos para poder ser resgatado, para daí começar a planejar uma próxima encarnação. Então você pega uma pessoa que estava lá 800 anos atrás e nasce em 2024. Aí você fala, gente, deve ser um choque, né? Quem estava lá na Idade Média, nascer de repente, tem internet, tem tantas coisas, ou seja, leva um tempo de adaptação também. Né? Para ela nos convida a não desconsiderar esse lado espiritual, desse período conturbado que nós estamos vivendo. Né? Então, esse é o convite à reflexão do capítulo, que era... Vocês têm uma noção, gente? O capítulo era para ser o da página 51. Eu pulei o de marcador para 127. Né? Ou seja, minha mãe me impressou e falou, está marcado. Né? Só que eu não vi a fitinha verde, eu vi só o papel. Então, assim, aí eu vi essa marcação e aí a minha falta de atenção deu isso. Né? Então, assim, aí eu pulei um pouquinho mais lá na frente, quando chegaram nesse capítulo, aí falam do capítulo que era para ser hoje, que ainda bem que um não está interligado, ligado ao outro. Né? Mas não vai ficar tão confuso assim. Mas enfim, gente, quem tiver a oportunidade de ler este livro, né, O Liberta-te do Mal, da Joana, é muito bom. Né? Ou seja, são capítulos que realmente fazem a gente refletir sobre muita coisa. Enfim, era isso. Né? Então, pedi para que a gente feche os olhos, né? Nesse momento aí de conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso mentor e com todos os espíritos amigos que trabalham nessa casa. E juntos vamos visualizando a imagem de Jesus, nosso grande mestre, que amorosamente se fez presente no meio da gente, numa época tão conturbada, para poder ser luz. A gente te agradece, Jesus, pela tua luz continuar brilhando até hoje. A gente agradece pela oportunidade de refletir sobre as tuas palavras, de relembrar sobre os teus ensinamentos, sobre a tua forma de existir. E agradecemos também por todo o apoio, todo o amparo, toda a proteção que nós temos diariamente. E te pedimos, Jesus, nos ajude a ter consciência desse amor que nos envolve, a ter consciência de que seremos capazes de vencer a nós mesmos e ter a consciência de que não caminhamos sozinhos. Obrigada, Deus, por essa existência, pela vida, e te pedimos que abençoe com teu amor, com a tua bondade e misericórdia, todo esse planeta e todas as vidas que aqui habitam. Que a gente possa manter a tua presença pulsando no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.